vai pagar menos dividendo, resultado tá muito pior, o ROI tá de 8. Então, se o pessoal fala, pô, o Banco do Brasil perdeu fundamento? Sim, perdeu. O pior já ficou para trás do Banco do Brasil. Qual que é uma variável nova? Lei Magnitsky. Se a sua carteira só sobrevive num mercado muito bom, tá errado. Porque se tudo é muito bom, mesmo um idiota, com qualquer tipo de empresa, vai bem. Sim. Banco do Brasil sofreu uma derrocada gigante aí depois do resultado do primeiro tri. Sim. E é a minha pergunta que eu faço para você e faço para várias pessoas que já passaram por aqui. O pior momento já ficou para trás? É uma boa pergunta. E você estuda também Banco do Brasil, dado que você tem, eu não sei se você tem ainda na carteira, né? Tenho. Mas enfim, qual que é a minha opinião? Acho que o pessoal, ele precisa entender duas coisas. Essa é a minha visão. Eu falo com o Nishio disso também. Tem a questão de curto prazo e tem a tese de investimento na empresa. Então, se o pessoal fala, pô, o Banco do Brasil perdeu fundamento? Sim, perdeu. Se você for olhar no curto prazo, tem um resultado muito pior e que vai demorar para voltar ao que era. Quanto vai demorar? 1 ano e meio? 2 anos? 2 anos e meio? Eu tô meio nessa linha. Eu ainda sou um pouco mais pessimista. Talvez 2 anos precise aí para o Banco do Brasil voltar a talvez ser o que estava sendo agora no passado recente. Ou seja, então perdeu o fundamento no curto prazo. Qual que é a diferença? A tese para uma carteira de dividendos para o Banco do Brasil, para alguém que quer se posicionar numa empresa perene, lucrativa, que paga dividendo, que tem isso no seu intrínseco, ou seja, tem uma política clara de pagamento, ficou para trás? Não, acho que não. O que aconteceu? Teve que reajustar o navio por conta de uma turbulência, por conta de um monte de iceberg no meio do caminho. Ou seja, teve que diminuir o payout, vai pagar menos dividendo, o resultado está muito pior, o ROI está de 8, talvez até chegue a ficar um pouco pior agora no terceiro tri, essa é um pouco da minha opinião também, mas depois já começa a melhorar. Só que o que o pessoal acha? Pô, no quarto tri então vai melhorar pra caramba, vai voltar a ser 18. Não vai. Vai crescer de forma gradual. Acho que essa é a palavra a ser usada. Então o que eu faço? O que eu sempre falo pro pessoal, faz o básico, que é o quê? Faz a conta. Olha para o que você tem hoje de oportunidade no mercado, faz a conta com as suas projeções, talvez até seja mais pessimista do que otimista, que é o meu caso, e vê se continua valendo a pena você comprar nesse momento. O que eu fiz quando eu faço a conta de Banco do Brasil? Se eu faço apenas um projetivo, né? Ou seja, projeto lucratividade, coloco os 30% de payout e ainda faço um preço líquido, ou seja, já descontando os 15% do JCP, hoje eu tenho o Banco do Brasil negociando praticamente a 0% do que a gente chama de margem de segurança. Então, estou comprando o Banco do Brasil agora? Não. Olhando da forma projetiva, não estou comprando. Só que eu já tenho a posição. Acho que tem que vender? Não também. Por quê? Porque a tese da companhia ainda se mantém. Só que num curto espaço de tempo, a alocação do seu capital é mais óbvia você colocar numa BB Seguridade. Ou numa Caixa Seguridade. Ou em outras empresas de outros setores também. Então é assim que eu penso. O que eu acho que foi cagada do pessoal? E eu falo isso. O pessoal concentrou demais a carteira em Banco do Brasil quando tudo estava muito bem. Eu sempre falo isso. No básico que funciona, que é o meu treinamento lá, acho que talvez a frase principal é: diversifique a carteira e mitigue o risco específico. É muito fácil de você concentrar a carteira quando está tudo indo muito bem. Mas não é assim que você constrói um portfólio. Você tem que construir um portfólio olhando para, se tudo der errado, no meu portfólio continua caminhando, ele continua vivo, eu continuo dentro do jogo. É assim que o pessoal tem que pensar. E aí, o que o pessoal fazia? Bom, vou deixar 70% da carteira em Banco do Brasil porque ele está me dando um ROI de 20, de 22 e está me pagando 12% de yield. Beleza, muito fácil quando está tudo muito bem. E agora, a partir do primeiro tri, que a renda caiu pela metade? Imagina que esse cara estivesse vivendo de renda já. Imagina que ele fosse aposentado, tá vivendo de renda. Pô, caiu pela metade o dividendo da carteira dele. Ele vai cortar pela metade o custo de vida dele? Não vai, entendeu? Então ele vai se prejudicar. Às vezes vai precisar vender o patrimônio para recompor isso, vai vender com preju, entendeu? Então essa que é a visão. Pare de concentrar. Eu falo isso muito no meu canal. Ah, Bruno, pô, mas a sua maior posição na sua carteira também era Banco do Brasil. Sim, é 14%, mas não é 70%, entendeu? É 14%. Eu tenho lá, eu tenho no exterior, eu tenho em outros lugares, então compensou muito a queda da carteira. A renda total, se você for olhar o yield da carteira, não caiu praticamente nada. Por quê? Porque o Banco do Brasil caiu, mas, pô, você tem outros que melhoraram. Eu tenho Caixa Seguridade que melhorou, tem BB Seguridade que tá pagando mais. Pô, eu tenho até uma Petrobras que tá pagando bem. A Vale, querendo ou não, 9, 10% de yield também tá pagando. Então, na carteira total não caiu. O pior já ficou para trás do Banco do Brasil? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda pode ver o terceiro trimestre ruim. E aí a gente vai até, vamos ver, né, esses balancetes que vão saindo aí para a gente conseguir entender os meses, né, julho, por exemplo. Eu ainda acho que o terceiro tri vai ser pressionado nesse sentido, só que também o mercado sempre tende a ser muito mais pessimista no início do que vai ser. Então, muito dessa queda, na minha opinião, também já está precificando meio que esse caos. Então, eu diria que a gente está talvez chegando no fundo do poço. Qual que é uma variável nova?
Lei Magnitsky. Vai ter multa para o Banco do Brasil? Vai fechar a conta do ministro? Não vai? Será que os caras vão fazer algum tipo de penalização para o banco? E isso é difícil da gente colocar na conta. Isso é muito difícil. Então, se isso acontecer, beleza, aí pode piorar um pouco mais, a demora pode prolongar a melhora. Né? Então, pode demorar para melhorar. Mas é uma coisa que é muito não palpável, na minha opinião. Tá? Não consigo. Se você falar para mim, pô, coloca aí o impacto no lucro da Lei Magnitsky. É difícil, né? Acho que nem o Nishio consegue colocar isso daí. Você tem mais um feeling entendeu? do que pode acontecer, E aí, estrago que pode eu gerar, sempre falo né? pro pessoal, cara, uma questão de custo de oportunidade, de você alocar o seu capital e montar um portfólio ótimo. Portfólio ótimo é um portfólio diversificado que mitiga risco específico. Ponto. A gente até costuma Entendeu? falar, né, que sua carteira tá toda subindo num dia, tá errado. Né? Uhum. E mais do que isso, se a sua carteira só sobrevive num mercado muito bom, tá errado. A sua carteira tem que ser capaz de sobreviver num mercado muito ruim. Porque se tudo é muito bom, mesmo um idiota, com qualquer tipo de empresa, vai bem. Sim. Entendeu? No mercado muito ruim, só as boas empresas e os bons negócios sobrevivem. É assim que você tem que pensar a sua carteira. Então, eu acho até bom que a gente esteja passando por esses momentos de turbulência no Banco do Brasil, por exemplo, e que a gente vai passar com o BB Seguridade, a gente vai passar com o Itaú, a gente vai passar com várias empresas. Porque aí o pessoal entende a importância da diversificação, entendeu? Então, eu gosto de pensar dessa forma. Já tem gente que fala, não, eu vou concentrar tudo. Eu acho ineficiente do ponto de vista da montagem de portfólio, porque é o risco muito alto que você corre. Claro, quanto mais risco, né, maior o retorno potencial. Só que na época da cagada, né? Que foi o que aconteceu com o Banco do Brasil. Então, respondendo sua pergunta, acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço, mas estamos próximos. Mas se fosse para aportar em Banco do Brasil hoje, eu ainda esperaria, porque eu acho que você tem mais oportunidade hoje dentro do setor financeiro nas seguradoras. E que estão te pagando o melhor dividendo hoje, com mais margem de segurança, com menos desafio no curto prazo. E ambas as empresas têm tese de investimento para o longo prazo do ponto de vista do dividendo. Então é isso. E assim, eu olhando... Não sei se você concorda, né? Não, eu concordo. É que eu olhando o desempenho das ações de Banco do Brasil pós-resultado do 2T, o que a gente viu foi, do fundo, acho que subiu uns 15%, 16%, algo assim, Sim, né? sim. Então, aí eu não sei se esse movimento está correlacionado com o investidor pessoa física que aproveitou para comprar ou se realmente o mercado entendeu que o pior momento tinha ficado para trás. Né? Uma coisa que é interessante, eu até fiz um react. E tinha muito short também. Tinha muita posição, gente apostando contra o Banco do Brasil. Eu até fiz um react recentemente num vídeo do Bruno Perini do Banco do Brasil, que ele falava o seguinte: tem muita pessoa física comprando o Banco do Brasil e tem pouco fundo comprando. Isso aí é um sinal errado. Meio que deu a entender isso, assim, não com essas palavras que ele falou, mas olhando os comentários o pessoal também entendeu isso. E eu discordo dele, porque é o seguinte: não necessariamente a pessoa física comprando muito significa que um negócio é ruim ou é bom. Então não dá para você colocar isso. E outra, é muito difícil de você comparar o que um fundo está fazendo com o que uma pessoa física, como estratégia de longuíssimo prazo, como é o meu caso, está fazendo também. Por quê? Porque, querendo ou não, o fundo, por mais que ele se diga fundo de ações de longo prazo, ele vai querer trazer para o seu cotista uma performance no curto prazo. Isso é um fato. Porque senão nada justifica o cara ficar cobrando 2% de ADM e 20% de performance. O cara não ganha dinheiro. Então, se ele ficar cobrando 2% de ADM e nunca performar no curto prazo, o cara vai falar, bom, vou sair. O cotista vai falar assim, não quero ficar pagando. E se ele também não performar no curto prazo, ele não paga os 20% ali pro cara. Então, querendo ou não, mesmo que o fundo seja de ações, o cara sempre vai estar nessa busca de, pô, querendo ou não, eu quero performar, eu quero trazer performance no curto prazo. Por mais, às vezes não consegue, tudo bem. Mas meio que, talvez até inconscientemente, o cara tem essa visão. Essa é a minha opinião. Então, é claro que esse cara não vai estar comprando o Banco do Brasil hoje, porque como a gente está falando aqui, a tese de curto prazo está muito pior. Como a gente falou, talvez 2 anos. Precisa da performance no curto prazo. E esse cara precisa para justificar ter o fundo e cobrar 2% de ADM e 20% de performance. Então, assim, é óbvio que o fundo não vai estar comprando agora. Porque, de novo, a gente falou aqui, talvez não chegou ainda no fundo do poço, não tem tanto trigger, vai demorar para recuperar, tem muita incerteza ainda. É claro que esse cara não vai comprar. Então, comparar esse cara com um investidor pessoa física de longo prazo, acho que não faz muito sentido. Agora, faz sentido então só porque eu sou pessoa física de longo prazo sair comprando a qualquer custo? Também não. Eu acho que o pessoal é muito 880. Tem que ser, cara, racional. Faz a conta. Ponderado, né? Faz a conta do negócio. Fez a conta, tem margem de segurança? Compra. Ah, mas Bruno, eu fiz a conta, tem margem de segurança, mas o cenário tá muito ruim. Mas tem margem de segurança? Tem. Então compra, porque é uma boa oportunidade. Se não tem, espera um pouco e vai comprando outras empresas. É exatamente isso que eu tô fazendo. E um erro que eu cometi já, e que eu tô me policiando bastante para não cometer esse erro, às vezes, a sede ao pote. Então, puta, começou a cair, caramba, deixa eu comprar. Espera um pouco. Porque se é uma mudança muito repentina de fundamento,
Vamos fazer mais conta antes de sair comprando. Então esse foi um erro, entre aspas, que eu cometi de Banco do Brasil. Não cheguei a comprar nada muito caro, não, na minha opinião. Mas eu poderia ter esperado mais. Por quê? Porque eu poderia ter feito um aporte muito mais estratégico, muito mais voltado para o negócio. Por exemplo, hoje eu tenho um preço de Banco do Brasil na casa dos R$ 20. Uhum. Ou seja, caiu para 18,50 lá no dia do balancete. Ali eu fiz um aporte. Ali eu fiz um aporte grande. Só que, pô, eu poderia ter esperado muito mais em vez de fazer outros aportes que eu tinha feito antes, entendeu? Então isso eu tô trabalhando também e, querendo ou não, todo mundo vai ter esses erros. O que eu acho meio bizarro são aqueles caras que fazem vídeo como se nunca errou. Todo mundo erra, todo mundo comete cagada, entendeu? Então esse é um erro que eu tô me policiando de não cometer. Então fazendo mais conta, mais racionalidade. O que mais você tem na carteira? Você falou BB Seguridade, Banco do Brasil, eu sei que você tem Vale também, você falou de Petro. Ó, em Eu termos lembro que você estava olhando para siderúrgicas, né? Com um eu pouco tenho, mais de eu tenho uma carinho. carteira pública lá no meu canal. A diferença da minha carteira pública para minha carteira total é que a minha carteira pública também faz parte da minha carteira total. Os caras acham que não faz parte. Ela faz. Só que ela é um pedaço público da minha carteira. A diferença é. Você deixa público só renda variável Brasil, correto? Não, eu deixo público renda variável Brasil e a parte no exterior que eu comecei na carteira pública. Só que eu já investi no exterior antes. Entendi. Os ativos são os mesmos. Com a única diferença de que na minha carteira particular eu tenho NVIDIA lá fora e na minha carteira pública não. Do resto, os ativos são o mesmo. O que muda são as quantidades, porque eu comecei a investir antes de ter um canal, inclusive, e no exterior eu comecei a investir no canal há um ano, sei lá. Entendeu? Então tem essa diferença. Mas os ativos são os mesmos, a análise é o mesmo.